O nome dela é Jéssica e ela faz um trabalho dentro do sistema prisional no estado do Rio de Janeiro hoje, cuidando da saúde mental dos presos e das mulheres de presos lá. E aí eu não tenho como começar essa pergunta, essa entrevista, sem perguntar para ela, sem pedir para ela completar a frase. Jéssica, complete a frase. Bandido bom é bandido? Bandido vivo, ressocializado, transformado e reabilitado. Boa, boa. Tudo bem, Jéssica? É uma honra ter você aqui. Fiquei muito honrado aí quando eu vi a tua história, o trabalho que você faz e te convidei para a gente contar um pouquinho para a nossa audiência, né, o trabalho que você tem feito dentro dos presídios hoje, tá? Fala para mim, qual a tua experiência dentro do sistema carcerário? Você já foi presa? Você já teve experiência ali com drogas, tudo? Ou não? Como que nasceu esse projeto dentro da cadeia que tem mudado a vida das famílias e tem dado um apoio mental num momento tão difícil dessas famílias que, às vezes, nem pagou pelo ato do cara que está preso, mas sofre junto com ele. Como que tem sido esse trabalho lá? Como que começou isso? Então, e é muito interessante, porque as pessoas quando olham, né, as nossas postagens, os nossos vídeos, quando se fala de cuidar da saúde mental de um presidiário, a pessoa não olha por o cidadão. Ela olha para o crime, por Sim. aquilo que foi feito. E a família, aqueles que visitam, acabam, vamos assim dizer, né, se tornando um criminoso por estarem ali, de alguma forma, fazendo aquela visita, dando um apoio, né? Porque eu estar ali, acompanhar... Ela acaba ganhando o mesmo rótulo que um ex-presidiário ganha na sociedade, não é isso? Sim, eu tive uma experiência muito interessante que eu fui comprar umas coisas na minha cidade e quando eu falei que era para o presídio, o rapaz já ficou... Impactado. Pouco preocupado, né? Ainda mais quando você fala de mulher, né? Uma mulher está ali visitando, como é o meu caso, né? Que eu visito ali na unidade aqui em Bangu. Então, eu tô ali todo final de semana, né? E esse projeto que tem acompanhado, eu falo que ele veio de paraquedas na minha vida, nunca foi minha intenção, mas ao longo da minha jornada, essa área de dependência química, essa área, né, de pessoas ali de alguma forma no sistema prisional já me acompanha há muito tempo. Né? Então, quando eu caí assim de paraquedas, eu costumo dizer, né, na unidade, não foi uma coisa premeditada. Aconteceu. Aí veio os atendimentos na clínica de reabilitação. Aí eu comecei um projeto, né? Eu tenho a credencial da Unicap. Eu vi que você veio do circo, né? Eu vi um pouquinho da sua história e você já fazia um projeto dentro das comunidades com o circo. Foi daí que começou esse lance dos presídios? Conta pra mim. Então, olha que interessante. Eu fiz um trabalho social durante muito tempo na Rocinha. Sim. No Vidigal. Esqueci exatamente o outro lugar que nós fazíamos. Na época, eu trabalhava com esse projeto social dentro da comunidade, né? Para quê? Para trabalhar com as crianças ali que, de alguma forma, já estavam envolvidas no crime. Sim. E ao longo desse período, né, eu fui me apaixonando aí por ajudar pessoas a saírem de um lugar que parece tão obscuro, tão difícil, tão complicado, né? Porque o índice é muito grande de pessoas que não têm estudo. Muita gente fala assim, né? Provavelmente você já deve ter ouvido, mas todos têm oportunidade, entra quem quer. Não. A falta de oportunidade, ela faz com que você não tenha outro caminho, que seja o caminho do crime. Não é uma realidade, Jéssica. Não é. Eu acho assim, tem uma questão de escolha também, tá? Sim. Eu acredito assim, eu como pai, eu também cometeria um crime hoje para botar uma comida na boca do meu filho. Eu cometeria um crime hoje se alguém encostar um dedo no meu filho. Entendeu? Não tenho outra escolha. Mas, assim, eu tenho essa escolha de cometer ou não. Mas talvez naquele ímpeto ali da parada eu possa cometer. Eu acredito que todos tenham oportunidade, mas alguns, assim, no desespero, resolvem escolher esse caminho. Exato. Que é um caminho mais difícil, concorda comigo? Sim. Mas e aí você faz esse projeto com as crianças lá e qual foi os frutos desse projeto dentro da Rocinha hoje? Então, tivemos diversos, vou dar alguns exemplos aqui. Na época, na comunidade da Rocinha, como a gente tem esse trabalho circense, nós implantamos ele também no Degase, lá em Nova Friburgo. Que ali a gente fazia palestras para eles no final do ano, trazendo para eles à tona do que ocasionou o fato de eles estarem por serem menores infratores, né? Então, o que eu posso te dizer? Ali eu consegui ver um menino que tinha um 8, voltando a estudar,
um jovem que cheirava cocaína muito cedo e que conseguiu se libertar da cocaína, né? Eu peguei na época da Rocinha, naquela época Que dos criança tanques. é mais difícil. Criança, ela tem pessoas como referência. E às vezes não é escolha. Ela vê um pai fazendo, ela acha que aquilo é comum, normal. Ela tem como herói o dono do morro, não é isso? Exatamente. E eu peguei aquela época dos tanques. Eu conheci a Rocinha naquela época que os tanques estavam invadindo, aquela Sim. fuga, aquela coisa toda. E foi ali que eu tive uma das minhas maiores experiências. E eu fiquei apaixonada, né? Apesar de eu nunca ter sido envolvida no crime, nunca usei droga, nunca na minha vida, nunca experimentei, mas sempre foi uma área que eu sempre me apaixonei. Tanto que, ao longo do período, né, eu me tornei terapeuta, trabalho com essa área, né, então, da mente. Hoje sou graduanda, né, em psicologia, e foi de uma forma que eu creio que o circo, ele trouxe tudo isso naquela época, porque era uma forma de você trazer para o outro a alegria de um dia ruim, aqueles que não têm oportunidade de ir para um circo, você levar o circo para a profissão também, comunidade. porque o cara pode viver da arte. Sim. Eu entrevistei aqui o Vida de Preso, né, que você conhece. Entrevistei, Sou fã. Entrevistei aqui o Alex, Última Chance. Entrevistei algumas outras pessoas que passaram por essa situação. Mas todos os meus comentários, eu sempre tenho uma pessoa que pergunta, e eu acho válido a gente fazer essa pergunta aqui. A família das vítimas, como que fica a família da vítima daquele cara? Porque assim, a gente está falando de tratar um cara que cometeu um crime, talvez com uma família que também precisa de preparo. Vocês têm uma atenção para a família da vítima dessas pessoas? Ou se alguém que estiver assistindo a gente hoje precisar também de uma assistência social, você consegue atender essas famílias? Então, foi até um vídeo que eu postei lá no TikTok, né? Que fui ali bastante ripada. Eu pensei que eu nem fosse mais conseguir andar na rua pelo fato de eu ter colocado do título, né? Bandido bom não é bandido morto. E aí entrou muitas pessoas com essa mesma pergunta. Você ajuda essas pessoas? Você acompanha essas pessoas? E como é que fica para você acalentar um pai, né, que perdeu um filho por conta de um criminoso, né? Então, o que eu particularmente penso que é um conjunto. Você trata aquele que é criminoso e você trata aquele também que, de alguma forma, a vítima, ou que perdeu um ente querido ou que foi roubado, porque existem os dois lados, né? Sim, claro. Que são completamente diferentes. E eu tive na minha própria família, né? Que eu não posso entrar aqui num assunto, né, muito extenso, mas eu tive na minha própria família. Então, eu tive muito diretamente com o crime, de frente, acompanhando. E quando se perde uma pessoa, né, familiar para um bandido que vai lá e mata, que ameaça, as pessoas têm essa repulsa, né? Tanto que os diversos comentários que eu recebi foi: mas você está defendendo. Não, a questão não é a defesa, é a questão que você tem que acompanhar, você tem que acolher. A gente fala que é o acolhimento, né? É o acolhimento, de primeira mão é o acolhimento. Porque são seres humanos.